Reki Kawahara é a segunda vinda de Cristo, descendo de seus domínios no céu para trazer punição a todos seus súditos. Ele traz consigo as lendas de Kirito, um dos piores protagonistas que já teve o prazer de existir. Sao pega todas as expectativas que você tinha diante ao anime e te chuta no saco com elas, enquanto fica te observando ao mesmo tempo que tem um delicioso café da manhã nutritivo. Eu gosto de animes, principalmente animes bons. O que eu não gosto é quando o anime tem uma proposta muito boa e interessante, mas é tão mais executada que acaba destruindo tudo que você esperava de tal proposta. E isso é exatamente o que Sword Art Online faz. Desde o primeiro episódio é só ter um tema claro, que é explorar o terror psicológico entre jovens que estão todo dia batalhando o constante perigo de morte. Infelizmente nenhum desses conceitos é explorado e o anime inteiro é uma bagunça. Os personagens são mal desenvolvidos, o protagonista é a personificação de um light novel, o enredo é simplesmente horrível e a história não faz sentido. O anime é cheio de problemas, mas todos podem ser ligados até um certo nível a uma única fonte de sonhos e esperanças quebradas. Kirito. Depois de ingerir entretenimento suficiente, você começa a perceber que existem certas coisas que fazem com que um personagem seja bom. Isso em qualquer tipo de mídia e não só em animes. Objetivos, conflitos, opiniões, ideologias. Infelizmente Kirito não tem nada disso. Ele é o clássico personagem OP, bonzinho e tal, que fica sempre na dele. Mas quando a hora chega, você pode sempre contar com a espada de Kirito. Fazer um personagem vencível não é fácil. Para que a história funcione, precisa de conflitos que realmente tenham um peso no personagem e que são difíceis de ser superados. Por exemplo, um ataque de um grupo de ladrões, ou uma luta com um boss. Dão ótimos conflitos, onde os personagens colocados nessas situações têm que crescer e se desenvolver para superá-los. Porém, quando o personagem é simplesmente o mais forte possível e nunca tá em nenhum tipo de perigo, o desafio deixa de ser conflitos entre personagens e as situações onde eles são colocados e passa a ser conflitos internos. Infelizmente, Kirito não tem nada disso. No terceiro episódio, Kirito se encontra com uma guilda que o convida a fazer parte do grupo, depois de verem o quão bom ele é no jogo. Kirito então decide mentir seu nível e aceita a proposta. Por que Kirito mente sobre seu nível? Olha, eu não sei com vocês, mas isso aí me parece rei do mal feito, hein? Durante o tempo que ele gasta na guilda, Kirito conhece Sachi, uma garota que tem tanta personalidade quanto a folha de papel que eu usei pra escrever o roteiro desse vídeo. Ela tem medo de morrer. E é isso. É exatamente a mesma coisa que todas as outras 8.000 pessoas dentro do jogo têm. É isso. Durante a conversa entre Sachi e Kirito embaixo da ponte, Sachi diz que ela tem medo de morrer. Kirito diz que ele nunca vai deixar ela morrer. Aí ela vai e morre. O objetivo do autor com os Gatos da Meia-Noite Gato da Meia-Noite é o nome da guilda, tá? Era desenvolver a personalidade de Kirito. Em um jogo onde um pequeno erro pode significar a diferença entre a morte e a vida, Kirito simplesmente não tem razão nenhuma pra ficar solando por aí o jogo inteiro. Então Kirito precisava de um motivo claro porque ele prefere não entrar em guildas e ficar solando por aí o jogo inteiro, ao invés de se juntar aos outros e aumentar suas chances de sobrevivência. A morte dos Gatos da Meia-Noite é tratada como algo que a audiência tem que se importar, mas nenhum membro do grupo importa pra quem tá assistindo. Fora que é bem difícil se investir em um personagem quando ele tem o QI de um pote de Yakult vazio. Tanto é que nem mesmo o Kirito se importa. Ele passa o resto do episódio triste com uma sombra na cara, mas esse é o máximo de impacto que a morte desse pessoal tem no Kirito. Antes de Sachi, Kirito só ficava solando o jogo, e depois de Sachi, Kirito só ficava solando o jogo. É como se Kawahara tivesse visto um tutorial no YouTube de como fazer personagem em ficção e percebeu que Kirito simplesmente não tinha qualidade nenhuma. Então ele decidiu tentar dar uma explicação do porquê ele é assim. Mas não passa de um plot point sem impacto nenhum, que não muda nem um pouco a maneira que Kirito pensa ou age. Vocês lembram daquela vez que Kirito decide esconder suas verdadeiras habilidades, assim sendo diretamente responsável pela morte de 3 pessoas? Vocês lembram daquela vez que Kirito decide esconder suas verdadeiras habilidades, assim sendo diretamente responsável pela morte de 3 pessoas? Outro problema importante é o fato de que o enredo vai constantemente se contradizer só para poder retratar Kirito como um deus imortal que nunca pode ser derrotado, assim tirando qualquer tipo de tensão que o primeiro episódio consegue estabelecer. Por exemplo, tem uma cena onde Kirito é atacado por 7 pessoas diferentes, mas é simplesmente muito forte para sofrer qualquer tipo de dano. Kirito fala várias vezes que está perto do limite que um jogador solo pode chegar, mas de algum jeito ele consegue ser o player mais forte em todo o jogo, sempre ficando cada vez mais forte, sem limite nenhum. Kirito sozinho consegue derrotar um boss extremamente forte. Asuna vai de um bom personagem para um genérico tsundere lixo só para poder ser salva por Kirito.
Sem dúvida alguma, o ponto forte do anime são as cenas de ações. Cada batalha é tão bem animada que faz até você esquecer que o anime é ruim. Eu não sou um especialista em animação, então não tem como elaborar mais no assunto, mas até eu sei quando algo é bem feito. Que surpresa! Você sabe por que Kayaba prendeu 10 mil pessoas em um jogo da morte? Não? Tudo bem, porque nem a história sabia. No fim das contas, Sword Art Online é uma história cheia de potencial, com alguns conceitos interessantes e personagens tão interessantes quanto. Mas Heike Kawahara é um escritor tão ruim que não consegue nem ver as qualidades da sua própria obra. Assim fazendo com que a história tenha um início medíocre, porém intrigante. Só pra ir morro abaixo até o fim do anime inteiro. Não se esqueça de se inscrever ao meu canal, para que você possa ver o próximo vídeo, onde eu falo mais ainda sobre Sword Art Online. Eu não tenho vida. Eu não tenho vida.